Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E com muita alegria que nós nos encontramos. E eu convido Graça Gonçalves para fazer a apresentação da nossa amiga palestrante. Então, olha, a Marta Antunes também já faz parte do Tocantins. Ela é uma tocantinense de coração, né, Marta? Sou sim, com certeza, com certeza. Quando a gente fala assim, Marta Antunes, você pode nos atender, imediatamente ela atende a gente. Que coisa mais linda, que bênção. Então, minha querida, muito obrigada por você estar aqui participando conosco nesta noite. Que Jesus te abençoe. Você é uma grande trabalhadora do Cristo, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Imagina a tarefa dessa menina. Vou falar menina, né? Porque tem uma alma de criança. Na questão criança de bondade, de amizade, de pessoa muito querida em nossas vidas. Marta, você é uma divulgadora da doutrina dos Espíritos. Que Jesus te fortaleça. Eu estava ouvindo a prece da Aura Teles pedindo por você. Precisamos realmente pedir um pelos outros, né? Devido a tantas dificuldades que enfrentamos. Imagina você nesse grande trabalho do movimento espírita brasileiro. Então, realmente, minha irmã, que Jesus te sustente, fortaleça sempre, e o trabalho com Jesus, você já sabe quanta beleza que é, né? A gente consegue superar. A casa é sua, a Regional Sul do Tocantins é totalmente de você, fique à vontade, viu? Muito obrigada, minha querida amiga do coração, Grace, por essas tão gentis, tão carinhosas palavras. Boa noite a todos vocês, meus irmãos e irmãs de Tocantins, do sul de Tocantins, de toda a região do estado, todos os que não são do estado, que estão nos vendo, nos ouvindo, que sejamos abençoados por mais uma reflexão dos ensinamentos espíritas, que tanto tem nos engrandecido, que tem nos dado a força para superar todas as dificuldades, os desafios que surgem no nosso caminho. Mas quando hoje de manhã, quando eu acordei, que eu fiz a minha prece, eu me lembrei que nós teríamos esse compromisso com vocês hoje. Então eu falei, eu vou preparar um roteirozinho para a gente não perder, não ficar perdendo tempo. Mas aí me ocorreu uma ideia. E a Grace, que me conhece, sabe como é que eu gosto de ter essas ideias. Eu enviei para alguns amigos e amigas a seguinte pergunta. A pergunta que é a pergunta dessa palestra. A felicidade na Terra é possível? Mandei para alguns. Escolhi assim, aleatoriamente. Eu nem sei, na verdade, quantas pessoas receberam o meu zap. Eu não mandei para ninguém, assim, de Tocantins, nada. Eu queria pessoas bem diferentes. E vieram, mandei para a família, mandei para pessoas que têm, assim, professores universitários, com pós-doutorado. Mandei para pessoas bem simples, pessoas que mal são alfabetizadas, mas que são muito queridas no nosso coração, todos eles. Olha, eu mandei para uma variedade. Quando eu vi as respostas, eu vi que, sem escolher, eu tinha enviado para uma variedade de pessoas. Foi interessante. Não só do ponto de vista da idade, por exemplo, 2 netos meus responderam, um na casa dos 20, outro na casa dos 30. Pessoas assim, idosas, uma senhora de 91 anos me respondeu, e uma pessoa jovem, de 17 anos, me respondeu. Foi uma coisa interessante, eu achei interessante, porque naquela rapidez conseguimos fazer uma amostragem. Então, eu gostaria de passar para vocês quais foram os resultados. Quando foi no período... na verdade,
eu consegui 21 respostas. Pode ser que as pessoas vão mandar depois, mas das que eu consegui foram 21. Mas dá uma amostra bem representativa dessa pergunta. A felicidade na Terra é possível? Vejam vocês que das 21 pessoas que eu computei, 11 pessoas, quer dizer, a metade mais 11 pessoas disseram que sim, que é possível a felicidade na Terra. Mas, dessas 11 que responderam assim, sim, 5 delas falaram que, no entanto, não era permanente o estado de felicidade. Eram momentos de felicidade. Quer dizer, vocês notam que já há aí uma diferenciação desse sim. Não é aquele sim absoluto. Sim, a felicidade é possível na Terra. 5, quer dizer, 1/3 dos 11, não, a metade praticamente das 11, falaram que são momentos. E houve uma pessoa que diz que ela é possível sim, mas não no presente, no futuro. E aí eles fazem as argumentações. As pessoas que responderam não taxativamente foram 3. 3 pessoas disseram que não, absolutamente a felicidade não é possível na Terra. E, por último, há um grupo de pessoas, representado por 7 respostas, que disseram que a felicidade ela tem momentos, ela é uma felicidade relativa. Nós temos momentos de felicidade. Eu achei muito interessante, eu falei, olha aí um assunto bom para a gente pesquisar, fazer um trabalho. Se eles continuando a dar a resposta, quem sabe a gente pode até fazer um artigo para o Reformador. Porque, além das respostas sim, não, momentos de felicidade, ou é uma felicidade relativa, tem outras ideias que eles colocam. Então, eu achei isso muito interessante, porque as pessoas que disseram sim, elas apresentaram vários argumentos. Para que haja uma felicidade na Terra, nas condições que nós vivemos agora, no planeta, na encarnação, a gente não pode ter apego de espécie alguma, nem material, nem emocional, de espécie alguma. Isso foi uma das respostas dos que responderam sim. Outros falam que, para nós, a felicidade é possível sim, mas para isso a gente precisa amar a Deus, ter fé em Deus. Senão, não há felicidade. Achei interessante. E um outro uma pessoa nos fala, destaca, que para ter felicidade mesmo, a gente precisa aprender, impor-se um comportamento de só fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse a nós, lembrando ensinamentos de Jesus. Eu achei muito interessante essas respostas. As respostas foram muito ricas. É verdade que eu fiz de um público só espírita, né? Eu fiz para o público espírita, porque foi muito rapidamente. Agora, a outro que falou que a felicidade é possível, sim, aqui na Terra, se nós trabalharmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, há condições. Quer dizer, se nós não trabalharmos isso, nós não conseguiríamos. Outro já nos diz que é importante, que a felicidade é possível, sim. Mas, para isso, nós precisamos estar conscientes da vida, do que é a vida, do sentido da vida, da importância da vida. E também a importância das pessoas, dos outros, neste contexto da vida. E não é somente nós, isoladamente, somos nós e os outros e nós. E outra pessoa respondeu sim,
e diz que cada vez mais que a gente vai evoluindo moral e intelectualmente, a gente vai conseguindo ser mais feliz, independente das condições reinantes. Outro falando que nós, sim, é possível a felicidade na Terra, porque a nossa herança divina que Deus nos criou para o amor, para sermos felizes. E outro já nos fala, sim, nós podemos ser felizes, sim. Podemos, a felicidade é possível na Terra. Mas, olha mais aí, depende das escolhas que fizermos. Então, que nós precisamos estar muito atentos às nossas escolhas. E, por último, estou fazendo um comentário bem amplo, aqueles que responderam sim, mas colocar alguns porém, que falam que são momentos, não é uma felicidade assim, de todo dia, de toda hora, de todo momento, não é uma felicidade contínua, permanente. Ele fala que, geralmente, esses momentos são momentos do estado do espírito. Estado do espírito, independente de como e onde estiver. São momentos. É possível, sim, mas são momentos, não é uma coisa contínua. O que eu achei interessante, inclusive, essa pessoa que falou assim, sim, é possível, são momentos. Eu mesmo já tive vários momentos de imensa felicidade, mas eles não permanecem, são momentos. Achei muito interessante esse levantamento, essa pergunta que transformou em palestra. É muito rico esse tema. Os que disseram não, os nossos irmãos e irmãs que disseram não, foi um número pequeno, mas eles disseram não, não mesmo. Foram três pessoas. Porque, primeiro, um respondeu porque nós vivemos num mundo de expiação e provas. Se é um mundo de expiação e prova, aqui existe o mal. Então, como é que a gente pode viver no meio do mal? Eles perguntaram, uma das perguntas. Outros falam que como há predominância do mal, nós ainda estamos muito presos às coisas materiais. E outros falam que nós, o terceiro que diz não, é que nós não entendemos o que é felicidade. Felicidade, mesmo a felicidade que o mundo oferece, é uma felicidade que não é feliz. A pessoa não é feliz. Às vezes a pessoa é muito rica, tem muitos bens, mas ela tem uma doença, ela tem uma perda, então não é feliz. Não existe ninguém, nenhuma pessoa no planeta 100% e permanentemente feliz. Essas foram as respostas dos que disseram não. Mas aqueles que falaram que tudo é relativo a quê? Uns falaram que é relativo ao momento. Há momentos que você realmente consegue ser plenamente feliz, um estado de plenitude espiritual. Outros já disseram, dos que esse grupo aí, foram 7 pessoas, um significativo, mesmo na nossa pequena amostragem. Os que disseram que esses momentos são muito intensos, mas são verdadeiros, são legítimos. Mas eles nos lembram que tudo é muito relativo. Isso é muito relativo, porque uma hora a gente está feliz, porque conseguimos obter um resultado bom ou uma conquista. Outra hora nós estamos infelizes. Eu achei interessante essa discussão que travou, que estabeleceu entre esses nossos amigos espíritas, e fiquei refletindo como é que cada um pensa. Mas nós vemos que deu para dar uma ideia geral, pelo menos dentro desse aspecto assim, rápido, dessa pesquisa rápida, é que os espíritas, considerando essa amostragem, acreditam que sim, que é possível ser feliz na Terra. Momentos ou não, mas nós podemos ser felizes. E aí, nós nos lembramos, queridos irmãos, que essa resposta dos que foram
otimistas, que responderam positivamente, eles estão muito... A gente pode consultar o Livro dos Espíritos, em Allan Kardec, nos faz essa seguinte pergunta, da questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? Quando Kardec fez essa pergunta, a gente entende que tem uma finalidade. Realmente, concordamos com os demais irmãos e irmãs, que nós vivemos num mundo de expiação e prova, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. O mal predomina, mesmo se nós conseguirmos passar a viver num mundo melhor, reencarnarmos na Terra, a Terra regenerada, depois dessa transição dolorosa, mesmo assim, um mundo de regeneração é um mundo em que o mal e o bem estão em equilíbrio. Quer dizer, ainda, veja bem, o bem e o mal estão em equilíbrio. Quer dizer, o mal ainda exerce um efeito intenso nas nossas relações, nas nossas ideias, no próprio desenvolvimento. E isso porque nós estamos aspirando, sonhando, trabalhando para que possamos vir ter reencarnações numa Terra regenerada após essa transição. Mas nós não podemos esquecer que o mundo de regeneração é um mundo que o mal ainda bate forte, porque está em equilíbrio com o bem. É claro, como nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um mundo de regeneração, é um mundo que o mal está em equilíbrio com o bem, ou o bem está em equilíbrio com o mal. Porém, já não existirá mais essas dolorosas expiações, esses crimes hediondos que nós, às vezes, quantas vezes nós percebemos, a própria natureza, né? Os relevos, a natureza, as forças da natureza estão mais amenas, mais tranquilas. Ainda acontece episódios, mas não tão violentos como nós estamos vendo os nossos irmãos lá das Ilhas Canárias, né? Que mostra o vulcão em erupção. Deu tempo para muita gente sair, mas eles estavam mostrando na televisão quantas e quantas casas, residências, totalmente destruídas. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir. Você tem sua casa, pode ser uma casa humilde, pode ser uma coisa simples, ou pode ser um palácio, não interessa. De um dia para outro, de uma hora para outra, você não tem nada. Nada, absolutamente nada. Está tudo coberto de lava, tudo monturo. É uma tragédia muito grande. Então, no mundo de regeneração, as coisas já não existirão a despeito. E muitos dos indivíduos, muitos dos encarnados que estarão no mundo de regeneração, eles não estão totalmente conscientes do bem. Eles ainda têm ideias que não são lá boas. Eles ainda, se tivessem oportunidade, fariam determinadas ações, mas eles são contidos. Lá no livro A Gênese, Kardec fala isso. Eles são arrastados por força daqueles que fazem o bem. Então, é uma situação. Então, quando a gente vai analisar ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois da regeneração, é claro que depois que as coisas vão se acomodando moralmente, intelectualmente, na natureza, fica mais fácil. O conhecimento é acumulativo. Depois da regeneração, vem uma transição para passarmos para um mundo feliz. Ora, a gente lendo lá no Evangelho segundo o Espírito, o que é um mundo feliz? Qual é a categoria dos mundos chamados mundos felizes? É um mundo em que o bem predomina, mas ainda tem o mal lá. Ó. É o inverso do nosso agora. O nosso mal predomina e o bem está em minoria. Nos mundos felizes, depois de passarmos
pela transição do mundo de regeneração, o bem predomina, mas ainda tem um resíduo do mal. Quer dizer, a vida deve ser um paraíso se compararmos com a vida que vivemos agora. E depois dos mundos felizes, vem uma nova transição, porque nada acontece abruptamente, vem os mundos divinos ou celestiais. Aí sim, o bem reina plenamente, integralmente. Então, veja que esse estado de felicidade é uma conquista. Não é uma conquista quando nós falamos mundo de regeneração, mundo feliz, mundo celestial, mundo de expiação e prova, mundos primitivos das primeiras encarnações. Não é o mundo em si, é a humanidade que está ali. É a humanidade que está ali. É claro que quanto a humanidade como a nossa, que precisa de passar por tantas expiações e provas, nós favorece o processo, os próprios elementos da natureza e a ação do homem no ambiente. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação, eles dão uma resposta muito boa, como todas, mas eu destaco ali o seguinte: Deus lhes expõe a encarnação como o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Quer dizer, qual é a nossa meta? Qual é a felicidade plena, igual a dos mundos felizes, dos mundos divinos ou celestiais? É a perfeição. Nós somos espíritas imperfeitos, alguns mais, outros menos, mas nós somos espíritas imperfeitos. Uns têm 30% só de perfeição, 10%, 1%, outros já têm 90%, 95% ou mais de perfeição. Quer dizer, ao mesmo tempo que é um trabalho individual, o esforço próprio é também um esforço coletivo, porque o bem vai arrastando, vai atraindo, vai conquistando corações, vai conquistando mentes. E os espíritos superiores para alcançarem, a outros é uma missão. Depende de como a gente encara a realidade. Olha que resposta sábia. De acordo com nós encaramos desafios existenciais para nós nos apossarmos da herança divina da felicidade plena ou da perfeição, ou alcançar o reino de Deus, como nos fala Jesus, as provas, os desafios, tudo que acontece, pode ser uma expiação, quer dizer, um sofrimento atroz, mas pode ser uma missão. Então, veja como é que é importante o nosso olhar, como é importante as nossas reações perante os desafios existenciais. Eu aprendi há muito tempo de evitar falar os problemas da vida. Não há problema, há desafios. E porque nós somos espíritos que estamos em processo contínuo de evolução. Então, nós temos que enfrentar desafios. São obstáculos que nós vamos ter que aprender a superar. E olha, por último, só não li toda a resposta, mas só destaquei esse texto, ainda dentro do objetivo da encarnação, mas para a perfeição, que é o topo da evolução espiritual, para alcançar, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. Olha aí. Então, essas vicissitudes da vida corpórea é que faz com que as pessoas se entreguem ao desespero, que sofram, que não vejam horizonte nenhum na sua vida. E outras, ao contrário, encaram como um desafio, como algo que precisa ser superado. E vai conseguir superar.
Aí a gente fica pensando assim, ai meu Deus do céu, como essas ideias são importantes nós colocarmos desde a criança pequena, para ela aprender a se fortalecer, não é fortalecer só o corpo diante das intempéries da natureza, mas o espírito, não se deixar abater. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, que nós somos como aquelas árvores que são colocadas, que existem na beira do mar, nas praias. Quando vem aquela ventania forte, elas são flexíveis, elas se curvam de tal maneira que os galhos, a folhagem, tocam o solo. Passada aquela tempestade, elas voltam e se aprumam. Então, veja, é um momento de esforço, mas mesmo esse momento de esforço, de desafio, é um momento de felicidade. Por quê? Porque é uma vicissitude, porque nós vamos ter um prêmio enorme nos aguardando. Só de imaginar esse prêmio que vem em seguida, já nos fazem felizes. Nós já começamos desde agora, a ser felizes. Tem pessoas que criaram hábitos, são hábitos que nós podemos trabalhar isso, para acabar com isso. Reclama de tudo acha ruim, reclama do governo, reclama disso, reclama do amigo, do inimigo, reclama de tudo. Não tem uma palavra de gratidão, não tem uma palavra de incentivo positivo, só reclama. Então, essas pessoas vivem num estado de contínua, de permanente infelicidade. O espírito está obscurecido por vibrações negativas, envolvido em fluidos, e que essas ideias, esses pensamentos, criam ressonância com outras mentes que estão no mesmo patamar. E aí fica aquele processo de um alimentando o outro. Muitas vezes a pessoa fica tão desiludida, que ela termina cometendo um desatino, comete um crime, comete contra o outro, contra si mesmo, no caso do suicídio. Mas, ainda no livro dos Espíritos, lá no final, na questão 920, na última parte do livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos terrenos, eu destaquei alguns pontos para a nossa reflexão. Um deles é a questão 920, em que Kardec pergunta. Olha, a pergunta de Kardec é mais ou menos a pergunta que é a pergunta-chave, é a pergunta dessa palestra. Kardec pergunta: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Completa. A pergunta do nosso estudo de hoje, ela está mais geral, mais suave, ela não está tão específica. A felicidade na Terra é possível? Por isso que a maioria respondeu sim, a maioria dos espíritas consultados responderam sim. Agora, com essa pergunta do codificador, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Qual foi a resposta dos espíritos? Taxativamente, não. A resposta foi não. Felicidade completa. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males ou ser tão feliz quanto possível na Terra. Uma pergunta inteligente merece uma resposta inteligente. Então, voltamos ao questionamento básico. Diante de um acontecimento, diante de uma ocorrência, conosco ou com outra pessoa, que a gente tem afetividade, que tem afeto ou não, que nos é querida, ou uma pessoa que a gente nem conhece, é a nossa reação diante do fato que vai estabelecer um estado de felicidade ou infelicidade. Veja como é que as coisas são. Eu agradeço muito a vocês, meus irmãos e irmãs aí de Tocantins, por ter me dado a oportunidade de refletir sobre esse tema. Vocês não imaginam
quanto que eu fiquei o dia todo, mais hoje, refletindo, porque foi na hora que fui consultar os nossos livros de referência. E eu falei, meu Deus do céu. Quando a gente vê o Divaldo em inúmeras palestras e livros, né, da Joana e outros falando para a gente aprender a arte da gratidão. A gente precisa agradecer, agradecer, agradecer toda hora, todo momento, a tudo. Na hora as pessoas falam, mas que negócio é ficar agradecendo? Mas quando a gente começa a analisar essas questões, a gente vê como é que é importante. Meu Deus do céu! Analisa, queridos irmãos e irmãs, analisemos diante de uma prova, ou mesmo de uma expiação, o que está acontecendo? Nós estamos reparando o nosso passado, quem sabe lá Deus, até de crimes hediondos. Uma expiação severa que se abate sobre todos nós é diferente de uma prova, mesmo que existam provas difíceis. Emmanuel nos explica que a aprovação, que é um conjunto de provas, são aqueles desafios existenciais, aquelas lutas, é o bom combate que fala o apóstolo Paulo, para nos impulsionar a caminhar, a evoluir. Seja uma aprovação no campo do conhecimento, seja uma aprovação no campo da moralidade, ou de ambos, porque são duas asas que conduzem o homem à presença de Deus, o conhecimento e o amor. Então, as provas são isso. Mesmo os espíritos superiores, mesmo nos mundos superiores, há provas. Porque prova não é visto como uma coisa ruim, como uma coisa infeliz. É como algo para ser superado ou contornado. Porque é um impulso, na verdade, é considerado, em ciências biológicas, como um impulso evolutivo. Agora, a expiação, ainda lembrando Emmanuel, a expiação é como se fosse uma sentença que a gente não tem como escapar dela. Geralmente é muito doloroso, a pessoa, ao longo de uma existência, ela não fica livre. Pode até ser amenizada pelos amigos, encarnados e desencarnados, mas a pessoa tem que passar, é uma sentença. Alguém recebeu uma sentença. Agora, como toda sentença, como toda pessoa que recebeu, foi julgado e recebeu uma sentença, a maneira como ele vai cumprir a pena depende dele. Uns se revoltam, outros se rebelam, outros maldizem, outros cometem mais crimes e outros se humilham, aceitam. E muitos deles, estou falando da prisão normal, das pessoas que estão nas prisões, nos cárceres, muitos deles até têm a pena computada ou diminuída. Mas a expiação é uma camisa de força que a gente vive, veste. Então, é decorrente de um ato muito grave que cometemos. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, está prevista passar por uma grave doença. Ela pode ter amenizado pelos remédios, pelos cuidados médicos hospitalares, pelos amigos, pelo carinho, pelo passo, pela água, pela prece, mas aquela doença não vai ser eliminada, porque é uma expiação que ela tem que passar. E para alguns, a doença pode representar uma prova dolorosa, que depois ela consegue superar e vencer aquela doença, ficar livre daquela enfermidade numa mesma existência. Então, são muito lúcidas essas respostas que os orientadores espirituais nos falam. Quer dizer, uma completa felicidade nesse planeta agora, que nós vivemos, mesmo no mundo de regeneração, porque o mal e o bem estão em equilíbrio, ainda não é possível. Agora, depende de nós como vamos reagir diante dos desafios existenciais. Na questão 921, Kardec rebateu assim, com essa resposta, ele fez uma outra pergunta.
concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Foi a resposta daqueles 7 irmãos, 7, que responderam que a felicidade é possível, mas ela é relativa, ela não é total, ela não é absoluta. Então, é a pergunta que Kardec, é a contra-pergunta que Kardec fez. A felicidade então é relativa? Aí os espíritos orientadores responderam: o homem é quase sempre, olha a resposta, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Quer dizer, ele que edifica a sua infelicidade. Ele que é o artífice. Mas por quê? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aí veio a resposta super, ultra sábia. Se ele praticar a lei de Deus, mesmo vivendo num mundo extremamente atrasado, onde o mal predomina, como ele é o artífice da sua felicidade e infelicidade, então ele pode ser feliz se ele cumprir a lei de Deus. Aí nós voltamos a Jesus, que nos fala, como alguns companheiros citaram, nessa breve enquete que nós fizemos, que não fazer o outro que gostaria que o outro fizesse, ter consciência da lei de amor, esforçar-se por ser uma pessoa melhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, perdoar, como alguns anotou aqui, não ser egoísta, não esforçar-se para não ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, procurar viver mais de acordo com a felicidade que o Pai Celestial nos promete, que a providência vai sempre nos suprir. Então, é muito interessante. Então, para isso, nós temos que nos compenetrar, nós temos que mudar a nossa paisagem mental, nós temos que fazer uma limpeza, uma faxina bem grande, assim, bem severa, nos porões da nossa mente. Às vezes, a nossa mente, os porões está cheio de sujeira, de podridões lá dentro, de animais mortos. Precisa fazer uma faxina. Nós precisamos, e essa faxina se faz com estudo, com a prática que os Espíritos falam aqui. Conhecer e vivenciar a lei de Deus. Então, por último, para nós encerrarmos, na questão 922, Allan Kardec, depois de ouvir essas respostas dos Espíritos e fazer alguns comentários, ele faz essa outra pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Quer dizer, para uns, o que é bom para um pode ser ruim para o outro. O que é ruim para um pode ser bom para o outro. Aí, essa é a pergunta de Kardec. Haverá um critério para que nós podemos nos guiar para a felicidade de todos os homens, todos os seres humanos? A resposta foi curta e concisa. Para a vida material é a posse do necessário, mas para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós estamos neste mundo, ninguém vai desprezar os bens materiais. Eu quero desapegar, eu não quero. Tudo bem, desapegar é uma situação, é um estado positivo.
Mas não significa que eu não vou usufruir dele, preciso dele, porque eu tenho que me alimentar, eu tenho que investir, eu tenho que morar, eu tenho que viver aqui de acordo com as condições. Então ele fala, para a vida material é a posse do que é necessário, não do supérfluo. Aí eu fiquei olhando, na hora que eu estava estudando isso, eu olhei, meu Deus, só tem tanta coisa supérflua dentro da minha casa, inclusive essas bibliotecas de livro que estão me cercando. Eu tomei uma decisão, vou mandar para várias casas espíritas que eu conheço aqui no DR, pegar os livros que eu não estou utilizando e vou doar. E a outra resposta que finaliza a nossa exposição é, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência que nós não lesamos ninguém, ou que nos esforçamos para fazer o bem, que estão com todas as dificuldades, com todas as limitações que possível, nós estamos procurando viver a lei de amor. E ter fé. Fé no futuro, fé na grandeza de Deus, na sua providência, no seu amor, que nos doou, inclusive, o Messias, o seu enviado, Jesus, para nos amar e nos guiar vida fora até os píncaros da evolução. É isso aí. Foi um tema muito feliz para nossas reflexões. Pelo menos para mim, foi muito feliz. E eu agradeço muito a todos por essa oportunidade. Ai, Marta, que grandeza, né? Que beleza você está falando aí. Olha, fiquei pensando, meu Deus, quanto tem que aprender, Graça Gonçalves. Eu também, hoje eu vesti a carapuça até no perispírito, viu? Falei, meu Deus do céu, as também, coisas... também, né? Pois é, a gente fica procurando a felicidade tão distante, está tão próximo da gente, né? Está tão meu próximo. Deus, tem que ter olhos de ver e ouvidos para ouvir, né? Isso mesmo, isso mesmo. Minha irmã, obrigada, viu, pelas reflexões da noite. Tomara a Deus que... Eu estou falando de mim, viu? Que a gente aprenda. Tomara a Deus. Eu também. Também. Aí lembra, é muito importante a gente ouvir e também não só ouvir, né? Trazer para nossa vida, nossa experiência no dia a dia, aquilo que nós temos ouvido. Porque senão fica só no ouvir, isso não vale. Tem que muito pouco, praticar. vale muito pouco. É pouco. Então, minha a querida... doutrina é muito linda, né, Graça? Nos dá verdade. luz, né? A gente fica procurando a felicidade tanto lá fora, né? E como tá ele tão diz, consciência tranquila e fé no futuro, né? Ou seja, está aqui dentro, né? As coisas mais simples, tudo. Esse momento, por exemplo, é impagável. Nós vamos lembrar eternamente desses momentos, aqui, encarnado ou desencarnado. E é um momento simples, né? Não se reveste de nem nada sofisticado, nem nada. Pois é. Enquanto nós estamos aqui nos lares, com certeza recebendo a espiritualidade, as energias que precisamos de bem, de força, de coragem para continuarmos o nosso dia a dia, isso aqui é um momento de felicidade muito grande. Nós temos que ser grato. Gratidão, Marta Antunes, por você ter trazido para a gente essas reflexões da noite. Tassiano? Verdade, muito, muito lindo, né? E muito bom estarmos juntos. E dessa forma que agora o Brasil todo, né? A gente consegue conectar de uma forma tão rápida. Isso é muito bom. E já aproveitando da sua presença, querida Marta, eu gostaria de pedir para você fazer a prece de encerramento por nós. Pois não, amigo, pois não. Então, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada evolutiva, nós chegamos ao final da nossa reunião de estudo. E, Senhor Jesus, Mestre Divino, levamos nosso pensamento a vós, agradecendo a vós, em nome do Pai Celestial, por as bênçãos desse momento, pelas reflexões, pelos estudos, pela presença dos nossos irmãos e irmãs, que nos vê, que nos ouve,
de Tocantins e Alures, de outros lugares, pela presença tão amorosa dos benfeitores espirituais que nos cercam, e também daqueles espíritos necessitados, que na nossa tela mental percebemos, escutaram à distância os estudos, os esclarecimentos que os teus orientadores nos trouxeram, Senhor. Nós somos muito gratos. Necessariamente nós somos gratos, porque tens nos cumulado de bênção diariamente. Nós não temos perda, Senhor, nós só temos ganho. Ainda que muitas vezes as provações batam as nossas portas e venham nos desestabilizar, venham nos fazer chorar, nos amargar, mas nós compreendemos que tudo tem uma razão de ser. E se essa causa é justa, é porque merecemos. E se merecemos, devemos aproveitar para transformar as pedradas da vida em aprendizado, em lições. Toda a amargura, todo o azedume que surge na nossa vida, que possamos transformar em bebidas agradáveis. Senhor Jesus, permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão conosco, encarnados e desencarnados, do estado de Tocantins, de todas as casas espíritas do estado de Tocantins, de todos aqueles indivíduos, espíritos não espíritos, que estão voltados para auxiliar, para fazer o bem. Envolva os nossos irmãos e irmãs dos demais estados do nosso Brasil, as demais nações, todo o planeta Terra, nas vibrações amorosas do teu amor, Senhor. Nós acreditamos no teu amor, Senhor. Acreditamos. E sabemos que tudo o que nos acontece tem uma finalidade maior. Mas a semelhança daquele pai de família que nos relata lá no Evangelho, quando da tua passagem entre nós, auxilia-me, Senhor, na nossa fé, para que ela se robusteça, para que ela se torne mais forte, a fim de que possamos, Senhor, hoje e sempre, cumprir os vossos desígnios de coração aberto e alma liberta de toda influência negativa. Sob o teu amparo maior, sob o amparo de Deus, nosso Pai, e dos benfeitores espirituais, encerramos então essa nossa reunião. Que assim seja. Oh, minha querida, obrigada. Nada, Obrigada. querida. Fica com Isso é uma Deus, tá? gentileza. Com Deus.